mesmo não sendo anterior à organização social, ele é inseparável desta. Portanto, o gênero é a organização social da diferença sexual. O Chartier, ele apresenta um artigo, acho que é na REF, onde ele fala sobre as diferenças entre os sexos, né, e a diferença simbólica por parte do conceito de dominação simbólica por gênero. Ele vai dizer que definir a submissão imposta às mulheres como uma violência simbólica ajuda a compreender como a relação de dominação, que é uma relação histórica, cultural e linguisticamente construída, é sempre afirmada como uma diferença de natureza radical, irredutível e universal. Pode pensar. Agora olhando para a direita, das violências de gênero, alguma das manifestações possíveis. Eu não tenho a fonte desse material, mas eu achei bem explicativo, bem interessante, porque são muitas vezes violências de gênero. E como a gente está tratando aqui no caso da violência simbólica, claro, é exagero atual, mas a gente pode levar para a época lá que a gente está estudando do início do século XX. A mulher representada como objeto sexual, o reforço do estereótipo negativo através da mídia da sociedade, então a mulher ou como anjo, tutelar, rainha do lar, ou como perdida, né? E a seguir ali tem a carinha do Bourdieu, que ele que me trouxe verdadeiramente o respaldo desse trabalho, né, de como é que eu vou estudar como que ocorria a violência simbólica de gênero por parte dos currículos da arte nas primeiras décadas do século XX, final do século XIX. No poder simbólico e na dominação masculina, ele vai trazer algumas coisas que batem muito bem com a minha proposta de trabalho. Para Bourdieu, em Um Poder Simbólico, a violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceber ao dominante, e, portanto, à dominação. Assim, a mulher, percebendo-se através da fala do dominador, via-se desprotegida, que era o que se pretendia com esse discurso, passando a pensar que a sua inferioridade é natural, conformando-se, na maioria das vezes, a posição de subalternidade que lhe reservava sua condição de sexo frágil, passivo, emotivo e irracional, reforçado pelo discurso da imprensa, do discurso médico e da psicologia, da psicanálise. Em A Dominação Masculina, Bourdieu explica que os resultados da dominação simbólica, seja ela de que procedência for, abre aspas, não se exerce na forma pura das coisas cognoscentes, mas através de esquemas de percepção, vai dizer adiante, e aquém das decisões da consciência e dos controles da vontade, fecha aspas, a violência simbólica então seria como uma magia que se diferencia da violência física exatamente porque se instaura num nível mais profundo, onde conscientemente não temos acesso e, portanto, não temos noção do quanto somos afetados. Mel e Teles escreveram em 2012 um livro bem pequenininho na B1, que é sobre a violência contra a mulher. E é um livro muito bem explicativo e ela traz essa frase aqui do conceito de violência de gênero. Ele deve ser entendido como uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. Ele demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos. Os costumes, a educação e os meios de comunicação tratam de criar e preservar estereótipos que reforçam a ideia de que o sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as opiniões, a liberdade de ir e vir das mulheres. Pode pensar. Então, aqui entra especificamente no meu objeto de estudo, ali tem um emblema de Pelotas, capital do doce, minha terra, Princesa do Sul. Princesa do Sul e também conhecida como a terra rio-grandense, porque era uma terra que durante aquele período era muito próspera, no sentido de tinha dinheiro, tendo dinheiro tinha tempo livre, tendo tempo livre tinha cultura, tinha mais, apesar de ser por uma classe média, branca e de uma elite urbana, né? Então eu quero apresentar aqui o principal, o mais significativo de todos os trabalhos que eu analisei sobre o Rio Grande do Sul desse período, especificamente da influência que isso daí causava sobre as mulheres, a educação entre homem e mulher, é a questão forte marcadamente do positivismo. Então o professor vai dizer lá no Emílio, quando ele está tratando da educação de homens, meninos e meninas,
que quase todas as raparigas aprendem com repugnância a ler e escrever, mas quanto a segurar a agulha, é o que elas aprendem sempre com boa vontade. Antecipadamente, imaginam-se crescidas e sonham com prazer que esses talentos poderão um dia servir-lhes para se enfeitar. Aberto este primeiro caminho, então é fácil de seguir. Vence por si mesmos a costura, o bordado e a renda. E aí, no lado seguinte, assim, ela se olha no espelho, e aí ela diz que ela se esqueceu até do crochê, porque ela só quer saber de se enfeitar para ver o Cazuza. Aí logo abaixo, o pai ou o tio, que eu não peguei a história desde o início, disse que ela está muito namoradeira, que isso não pode continuar assim. E no último quadrinho ali, ele diz que tem que dar um jeito nela, que ela não pode continuar nessa vadiagem. Então, no caso, a moça não pode continuar a vadiagem, ela vive na função do marido, do rapaz, do crochê. Então, a violência também surge como um cerceamento da liberdade e de escolha, sendo conforme Melanie Telles, compreendida como uma forma de restringir a liberdade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, reprimindo e ofendendo física e moralmente. Pode passar, por favor. Aqui tem uma imagem que são um instantâneo na rua 15 de novembro, uma rua bem do centro da cidade de Pelotas, em julho de 1920, com duas senhoras e um rapaz atrás olhando elas passando. Dentro do processo de normatização desses valores, das condutas individuais, que é o positivismo, o castilismo, a escola é uma microestrutura que reflete, como nenhum outro espaço, os ideais políticos e a moralidade do Estado patriarcal, oferecendo-se como uma simulação do mundo real, como uma preparação dos jovens e das jovens para a vida em sociedade. Conforme Raquel Sorré, a educação constitui-se dialeticamente um dos principais veículos de difusão da violência simbólica, contribuindo incisivamente para a inscrição das representações da inferioridade feminina. Ali no canto inferior é um retrato antigo da escola Cassiano do Nascimento, uma das primeiras escolas públicas. Pode passar. Então, aqui, para trazer um exemplo mais específico, sobre a oferta do ensino da arte entre 85 e 1910, uma pesquisa realizada, eles fizeram assim, a análise entre os currículos de diversas disciplinas. Então, aqui eu destaco os excertos onde foi tratado sobre a educação por parte das meninas e dos meninos. Então, sempre bordados, flores, rendas para as meninas. Alguma coisa elas tinham de noção de desenho, de aquarela, mas era muito pouco, enquanto os meninos no primário e no secundário era geometria, noções de desenho, muito mais avançado para trabalhar mesmo com os quadros, com a régua, para a partir dali ir trabalhar com outra coisa, enquanto as mulheres sempre no reduto do lar, tanto que a última disciplina aí, vocês me ajudem ali, são cortesias adequadas aos deveres de uma perfeita dona de casa, incluído no currículo do ensino da arte. Pode passar, por favor. Então, nas considerações finais, durante muito tempo a educação foi pautada pelas diferenças sexuais, e no caso específico do ensino da arte, em que existe uma associação para além do desenvolvimento do intelecto, também uma atividade manual que gera um produto final e concreto, as dissonâncias são ainda mais percebidas. A educação pela arte, numa perspectiva sexista, preparava mulheres e homens, futuros cidadãos pelotenses, desde as primeiras letras, incentivando nas meninas o gosto por atividades que por sua natureza eram vinculadas ao trabalho doméstico ou para exibir erudição, como o piano, a escrita, a literatura, enquanto os meninos, herdeiros de famílias da elite, desde cedo eram desafiados ao serem expostos a disciplinas com maiores graus de dificuldade, exigência intelectual e uso da racionalidade. Para encerrar, os diferentes objetivos na formação de meninas e meninos acabavam por orientar uma separação na aprendizagem da arte, que funcionava como um condicionante do lugar destinado às jovens, os jovens e sociedades sul-grandense daquele período. As disciplinas ensinadas para as moças eram sempre relacionadas ao bordado e à costura, consideradas artes menores, convidando-nas ao reduto do lar, enquanto que os rapazes aprendiam desde cedo os fundamentos do desenho técnico e científico, sendo desde já direcionados a estudos mais avançados para no futuro atuarem na esfera pública. Pode passar que agora é bibliografia e mais uma só de despedida, que é uma fotografia do... Eram meninos e meninas jovens pescando no arroio da localidade de Bom Retiro, que fica no interior de Pelotas, não tem um ano ali, que ano que é? 1921.
Inclusive, para ter a ideia, ali está todo mundo sem diferença, estão todos juntos ali no passeio. É isso daí então, pessoal. Porque eles também são autores. Dessa vez eu disse que eu vou apresentar, mas na próxima são eles. Tá? A Raíza e a Daniela são bolsistas de iniciação científica e o Fernando é bolsista de aperfeiçoamento, não, de apoio técnico desse projeto que a gente está realizando em conjunto. E eles escreveram o texto junto comigo. Então eu fiquei de apresentar hoje, então não é só meu, né? Então, eu vou ficar em pé, porque daí eu enxergo vocês, eu não gosto de ficar aqui assim, eu sou baixinha. Então, essa comunicação, então, ela se insere num projeto de pesquisa que se chama Um Pedaço de Minha Alma, Gênero e Sentimentos na Retórica da Resistência às Ditaduras Militares do Cone Sul, que faz parte de um projeto maior que a gente realiza no Laboratório de Estudos de Gênero e História aqui da UFSC, que a gente chama de Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul, né, que trabalha então com as questões de como os movimentos de resistência à ditadura e, ao mesmo tempo, os movimentos feministas, né, apareceram nesse período das ditaduras no Cone Sul. Então, esse projeto, ele tematiza a construção e o uso de uma retórica relacionada aos movimentos de resistência às ditaduras no Cone Sul, que privilegiou os direitos humanos como um discurso fundamental e que, para isso, mobilizou as emoções e os sentimentos, né, nessa construção, numa perspectiva de agência e nos processos de resistência a esses regimes ditatoriais. Mas o que isso tem a ver, né, com a violência? Bom, nesse trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje, a gente está analisando alguns documentos da Anistia Internacional, né, e como então aparece essa questão da violência de gênero e o gênero, e violência de gênero e violência e o gênero nesse momento aí da denúncia às violências que aconteciam nesses países do Cone Sul, né, no período dessas ditaduras. Isso é mais ou menos na década de 70, principalmente, que vai aparecer essa ação da anistia. Então, aí só para mostrar os países do Cone Sul que a gente está falando, né? Eu não vou... Pode continuar. Então, a Anistia Internacional, como o Fernando levantou, internacionalista, porque ele é formado em relações internacionais, ele, então, uma perspectiva interdisciplinar essa nossa, o Fernando levantou, né? A Anistia Internacional, ela nasceu em 1961, a partir desse senhor, o Peter Benenson, né, que fundou essa organização em Londres, mas ela logo foi sendo espalhada para vários países do mundo. No início, mais na própria Europa, né, mas sempre com uma preocupação em atingir as várias partes do mundo. Ela não era nacionalista, né, de maneira alguma, sempre foi uma organização que buscava ver o que estava acontecendo nas várias partes do mundo. Pode passar? Então, essa organização, ela tinha vários métodos de atuação, eu não vou me dedicar muito, mas depois, se vocês quiserem, o texto também está mais completo, né? Então, ela atua principalmente através disso que eles chamam de case sheets, né? Que são casos individuais, então eles vão levantar esses casos que estavam acontecendo, e eles estavam, isso é um período da Guerra Fria, né? Mas eles tentavam, teoricamente eles tratavam todo mundo igualmente. Então, por exemplo, eles levantavam casos de tortura tanto aqui na América Latina, como também na União Soviética, como na África ou na China, em qualquer lugar, né? Então, mesmo sendo um período de Guerra Fria, em que havia
uma briga mesmo aí entre Estados Unidos e a União Soviética, na qual os Estados Unidos sempre dizia que a tortura toda ela era feita lá na União Soviética e tal, mas a Anistia Internacional ela tentava manter pelo menos assim uma aparência e de uma certa neutralidade com relação a essa questão da Guerra Fria. É interessante, né, que eles denunciavam as coisas nos vários lugares. Não estou dizendo que era perfeito, mas eles realmente faziam esse exercício, né, de tentar estar acima dessa questão. Porque os comunistas daqui, por exemplo, nunca diziam que tinha tortura na União Soviética. E, por outro lado, os capitalistas não admitiam que tinha no mundo ocidental. Então, mas a anistia, ela tenta balançar, né, nos relatórios e tal, sempre aparece dos vários lugares para tentar criar essa ideia de uma organização um pouco neutra. Então tem também a adoção por grupos, as campanhas de cartas, tentativas de contactar o prisioneiro e a sua família, né? E os relatórios, né, da campanha contra a tortura, elas falam na importância naquele momento ali dos anos 70 já, depois de 10 anos de atuação, né, da anistia, de novos métodos que incluiriam pressão sobre os governos, e também através de outros órgãos internacionais, como a ONU, a Unicef. A anistia ela teve um papel bem importante, tá? Porque não é só a anistia que fez isso, várias organizações fizeram isso, mas a anistia teve um papel importante de denúncia, de acolhimento de denúncias. As pessoas, os exilados, por exemplo, iam para a Europa ou para outros países, procuravam a anistia e lá conseguiam algum tipo de ajuda, às vezes, mas de qualquer forma conseguiam divulgar as suas coisas. Por exemplo, um dos documentos que a gente encontrou foi uma carta escrita pela... agora esqueci o nome dela. Isso, a Marlene Socas, que foi até candidata ao governo do estado de Santa Catarina no ano passado, né, na eleição passada. Ela foi presa, ficou presa no presídio Tiradentes. Ela é catarinense, mas ela foi presa em São Paulo, né, foi torturada na Operação Bandeirante, foi para o presídio Tiradentes e ela escreveu uma carta. E essa carta, um padre, alguém, não sei, mandou para a anistia. E lá no arquivo da anistia a gente achou a carta, né, falando de tudo que ela estava passando na prisão, denunciando as condições, né, da sua prisão, as violências que ela tinha sofrido. E daí até no ano passado ela teve aqui no colóquio que a gente organizou e eu passei para ela a carta, eu falei para ela que tinha encontrado e ela disse, nossa, como é que essa carta foi parar lá, né? Porque estava traduzida para o inglês, inclusive, e ela disse que nem sabia como que essa carta tinha chegado lá. Então era uma rede assim que funcionava. Pode passar tudo. Então essas fontes, né, foram um conjunto de fotos digitais recolhidas no arquivo do Secretariado-Geral da Anistia Internacional, que hoje fica em Amsterdã, no International Institute of Social History. E a gente não conseguiu fotografar tudo, mas tive lá assim 4 dias de trabalho bem intensivo, porque pegou um feriado. E aí tem mais ou menos umas 1000 fotos, né? Mais ou menos isso. Pode. É interessante que o primeiro relatório sobre a tortura que foi feito, assim, mais completo, foi feito sobre o Brasil, que foi em 72, né, que, como vocês sabem, foi bem o auge assim, do Brasil, que é aquele relatório que tinha ali embaixo na outra foto. Pode passar. E nesse período também, eles começam a usar a ideia de que a tortura era uma espécie de epidemia global. Eles usam até esse termo, epidemia de tortura.
Daí eles organizam, né, em 77 a Conferência pela Abolição da Tortura, tá? É um dos documentos que a gente tem, esse tipo de... Né? E isso aparece em vários materiais. Eu só queria chamar a atenção aí de um jornal da Anistia, né? Eu tirei ali, Campanha pela Abolição da Tortura. Então, mesmo que eles tivessem uma aparência bem formal, assim, tentar ser neutro e tal, mas eles usam muito esses valores, né, da compaixão, e eles tentam instigar sentimentos, né, no público como uma forma mesmo de sensibilização e de agência, né, de fazer com que as pessoas se indignem, que se mobilizem em relação a isso. Então, evocam questões como a dignidade, a maternidade, sentimento de família, né? A obrigação também dos melhor aquinhoados, digamos, na sociedade mundial, com relação aos pobres do mundo, né? E aparece muito adjetivos como, né, horrificante, mais brutal, né, sofisticado, né, no discurso, e as vítimas também são especificadas, né? Eles começam sempre falando assim: mulheres, crianças e homens são torturados, né, em várias partes do mundo. Quer dizer, para mostrar que não são só homens, que são mulheres e crianças, e isso gera como se torturar mulheres e crianças fosse pior do que torturar homens, né? Porque afinal de contas, homens são machos, né? Então pode ser torturado. Então, chamando atenção para o fato de que a tortura era feita também contra mulheres e crianças, né? E também a questão da comparação com a escravidão, né? Que eles usam esse termo abolição da tortura. Quando eles usam esse termo abolição da tortura, eles estão usando, né? O Jair aqui, que é do discurso, pode me ajudar, essa aproximação com a abolição da escravidão. Então, passa. Então, para chegar no que a gente está falando aqui, né, da violência contra as mulheres, vários desses case sheets, desses casos, são em relação a mulheres. Até é minoritário, né? Isso foi uma das coisas que até a gente estava vendo. Não é que a maioria dos casos são casos de mulheres, mas tem algumas coisas que são usadas. Por exemplo, em 75 eles lançaram uma lista de 200 e tantas mulheres que estavam sendo torturadas no mundo. Em 75 era o Ano Internacional da Mulher, né? Eles também lançam um jornal que era Women in Prison, tipo um livretinho assim, que era Women in Prison, que mostrava os casos, esse é um pedacinho, de várias mulheres, né, que estavam sendo mantidas na prisão no mundo, não era só aqui. Algumas delas eram aqui da América Latina. Pode passar. Então, aparentemente, não tem assim uma exploração da questão do gênero. Essa questão, isso aparece sutilmente. Mas eu defendo, a minha hipótese, minha tese, que isso contribui, né, para criar essa sensibilização, né, de forma sutil. Então, algumas vezes ela é flagrante, como é no caso desse folheto Women in Prison, mas em outros casos ela é menos flagrante, assim, de vez em quando eles botam lá uma palavrinha, uma frasezinha e tal, ou um caso de mulher para mostrar essa questão, e são casos que realmente arrepiam. Então, eu só vou mostrar alguns casos para vocês verem aqui, que até foi a Raíssa que levantou e traduziu, porque toda essa documentação é em inglês, tá? Ou tem uma parte em francês também. Então, minha equipe multilinguística tem ajudado. Então, por exemplo, aqui, e a gente acha que essa é de uma brasileira. Eu permaneci incomunicável por 2 meses, 12 dias dos quais foram gastos em... Olha, a gente acha que é a Obama. Aqui,
na sede da UBAN. Aqui eu sofri todos os tipos de tortura física e mental, brutalmente espojada por policiais. Eu fui colocada na cadeira do dragão, uma espécie de placa metálica, com as mãos amarradas a fios elétricos e várias partes do meu corpo, incluindo a língua, orelhas, olhos, pulsos, mama e órgãos sexuais. Né? Muitas vezes não se usa o termo estupro. Às vezes, em alguns casos a gente achou, mas mais ou menos, eles tentam não usar muito esse termo, né? Violação ou estupro. E isso tem a ver com a própria época, né? Nessa época, aqui no Brasil também, as denúncias que eram feitas por outras organizações também raramente vão mencionar o estupro enquanto uma forma de tortura. E aí tem uma tese também nossa que é a seguinte, que ao falar que o estupro está sendo usado como uma forma de tortura, isso havia um receio de que isso fosse manchar, digamos, a honra dessas mulheres, né? Ou de que fosse se tornar... Porque sempre que se fala de estupro, né, a primeira coisa que se pergunta, o que ela estava fazendo? Como é que ela estava vestida? Onde é que ela estava? Né? Quer dizer, se é uma mulher bonita, está lá, nua, na frente dos policiais, parece que é meio uma coisa natural que ela vai ser estuprada e que isso nem é uma coisa da tortura, é sim uma questão da própria situação, como se fosse, né? Então, e isso acaba contando contra a mulher. É engraçado isso, assim, para a gente hoje é uma coisa quase que a gente não consegue compreender. Mas ano passado, no colóquio, a minha linha estava aqui e ela falou que quando ela saiu da prisão, o advogado disse para ela, olha, não fala que tu foi estuprada, porque isso vai acabar... isso pega mal para você, né? Tem até um filme sobre isso aqui no Brasil que é muito, muito interessante, que é aquele Que Bom Te Ver Viva, né? Que é um filme que explora justamente essa questão de uma espécie de culpa que a pessoa tinha de ter sido torturada, né, de maneira sexual. Então, mas tem trechos em que a gente vê que tem. Então, eles não usam a palavra estupro. Por exemplo, ali, ó. Eles me torturaram por 6 horas, disse ela em um sussurro. Eles me jogaram no chão e uma policial pulou em mim, pisou em cima de mim, atrás e na frente. Quando um homem se juntava a ela e me batia com um punho. Ela disse que sofreu hemorragias retais e vaginais graves e tinha dores agudas nas costas. Então, você imagina que ela foi violentada, né, sexualmente, porque como é que a pessoa vai ter hemorragias retais e vaginais, né? Só que eles não usam esse termo, né? Isso aparece, é uma forma de... Então, essa linguagem da denúncia não é clara quanto à natureza sexual, mas as consequências, né, deixam isso mais ou menos claro. Então, só para terminar, que já deve ter passado, só pode continuar. Então, por mais que eles tentassem manter uma aparência de uma instituição imparcial, né, a Anistia Internacional ajudou a criar uma opinião pública que influenciou muito a maneira como os regimes ditatoriais do Cone Sul foram vistos internacionalmente, e para isso os relatos de casos individuais em que as características de gênero são muitas vezes enfatizadas, bem como a violência sexual, tiveram uma significância importante, né? Porque davam uma medida do horror, né, dessa situação. Quando se fala na violência sexual, isso não, talvez na anistia, mas em outros tipos de materiais a gente já viu que se usa, por exemplo, o termo sadismo, sádico, né, que mostra uma coisa que é inaceitável, digamos, do ponto de vista político, que seria a pessoa, no caso o torturador, tirar
um prazer sexual da tortura. Então isso torna a tortura injustificável. Porque se ela era justificável enquanto um mecanismo de guerra, de inteligência e tal, não sei o quê, né? Só que quando passa para uma questão sexual, isso torna ela injustificável. Então era uma forma de denunciar isso, era mostrar e deixar bem clara essa questão da violência. Eu só botei essa figurinha aí porque eu achei bonitinha lá no site da Anistia, que defenda os direitos das mulheres no mundo todo. Muito obrigada.